Análise agora com o comentador SIC Germano Almeida. Germano, bom dia, Guilherme. Bom dia. Moscovo disparou cerca de 200 mísseis e drones para mais de 15 regiões da Ucrânia. É o segundo dia consecutivo de ataques a várias cidades do país. Consideras que Putin está a ter sucesso nesta contraofensiva? Isto não é uma contraofensiva, isto é uma política de terror e flagelação, é o regresso dessa política por parte de Putin, coisa que então, já é uma vimos, resposta Guilherme, aos ataques que os ucranianos fizeram? É uma resposta aos ataques que os ucranianos fizeram, não é uma contraofensiva, são coisas diferentes, porque isto não é frente de guerra. Voltamos à conversa de 2022 e 2023, ou seja, eu recordo que os russos fizeram isto no final do verão e início do outono de 2022, para que os ucranianos passassem o inverno sem infraestruturas energéticas e sem capacidade civil de se preparar para o inverno. Voltaram a fazê-lo em 2023 e estão a voltar a fazer em 2024. E como bem perguntas, agora acrescido também a uma reação, uma resposta, uma vingança em relação à incursão ucraniana em Kursk, integrada naquilo que é a posição ucraniana de autodefesa relativamente aos ataques na prática, russos. Aquilo que os russos estão a fazer é a preparação já do inverno. Portanto, a velha história do general inverno de que já falámos tantas vezes. Exatamente. E isso integra-se, por exemplo, na reação do Presidente Biden através do comunicado da Casa Branca, da própria NATO, que fez também essa reação ontem. E recordo que, além do que se passou hoje, ontem já começou esse ataque, são 2 dias que integrado no total, estão integrados em 2 dos dias de maiores ataques russos contra a Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, e insisto na ideia, quando cidades e regiões como Kiev, Odessa, Kryvyi Rih, que é, como sabes, a cidade natal do Presidente Zelensky, são atacadas com infraestruturas civis, isto não é frente de guerra, não são objetivos de guerra, não são objetivos militares. Kryvyi Rih tem sempre um lado simbólico também, não é? Exatamente. É uma tática russa de flagelação da população e de condições da população, não são objetivos militares. As frentes de guerra neste momento são Pokrovsk, no Donbass, aí sim um centro logístico fundamental para a Ucrânia e que os russos estão a tentar avançar e os ucranianos estão a tentar manter as linhas de defesa. Tem havido combates nos últimos dias, como sabes, e a questão ucraniana em Kursk, que foi uma viragem de jogo e que teve como objetivo limitar e impedir novas ações russas, nomeadamente em Kharkiv e Sumy. Achas que os russos vão tentar fazer aos ucranianos que estão em território russo aquilo que os ucranianos também tentaram fazer aos russos, que é cortar as linhas de abastecimento? Vamos ver, toda a situação ucraniana em curso está envolta em grande mistério ainda. Há aqui várias linhas de análise a colocar e muito rapidamente há 3 hipóteses. A primeira, que me parece a mais provável, é a Ucrânia manter o grau de extensão que ocupou em Kursk, cerca de 1000 km², 1250. Mas tem que manter um corredor ativo. Manter esse corredor ativo com linhas de abastecimento, como bem dizes, e portanto normalmente os russos vão atacar isso, mas no sentido de limitar a capacidade russa de fazer uma ação em Sumy e em Kharkiv, como fez em Kharkiv nos últimos meses. Esse é o objetivo e que tem funcionado. E a alegação de Zelensky e dos militares ucranianos é a seguinte: se o Ocidente tivesse permitido antecipadamente o uso de armas de longo alcance de território ucraniano, não teria sido precisa a ação ucraniana em território russo. Neste momento isso é passado, já está lá, e falta saber com que Mas também aproveito para te perguntar, não teria um efeito muito mais perverso? Ou seja, esta ação militar, esta entrada em território russo, acaba por ser um mérito dos militares ucranianos e não é feito com o recurso a armamento com acesso a longa distância, armamento americano, penso eu que seriam mísseis americanos, o que traria problemas gravíssimos depois na gestão dessa utilização desse armamento. Sim. Não acaba por ser mais legítimo este? É mais legítimo, concordo. Há aqui algumas zonas de sombra, Guilherme. Ou seja, por exemplo, os ingleses dizem que acompanham a ação ucraniana, não garantindo que souberam dela, é um dos mistérios, nem tendo participado, mas primeiro disseram que não autorizariam o uso de Storm Shadows em território russo, ao contrário do que autorizam na Crimeia. Há neste momento, em cima da mesa, uma possível lista, isso corre neste momento em meios americanos, militares e políticos, uma possível lista do Presidente Zelensky à administração Biden de alvos na Rússia a pedirem antecipadamente a autorização para uso de armas americanas. Porquê? Porque consideram que estão dentro da legitimidade daquilo que se passa na sua autodefesa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto?
A ação ucraniana em Kursk aumentou e alargou o grau de legitimidade ucraniana para fazer isso. Coisa que, por exemplo, tem sido reconhecida por senadores republicanos e democratas na área da política externa, como Lindsey Graham ou Richard Blumenthal, que estiveram recentemente com o presidente Zelensky na Ucrânia e que apelaram à administração Biden para alargar essa possibilidade. Portanto, essa questão está em cima da mesa. Deixa-me só muito rapidamente dizer, o cenário que me parece mais provável é os ucranianos manterem e solidificarem aqueles 1.250 km² na zona de Kursk para manterem a tal via de possibilidade negocial para a troca mais tarde e, sobretudo, uma pressão russa sobre o que fazer, ou seja, deslocar militares russos em territórios ocupados na Ucrânia, por exemplo, em Kharkiv, na Crimeia, para essa zona ou não. Aparentemente Putin ainda não o fez. Isso é um recuo. Porque seria um recuo, precisamente. E, por outro lado, pela dúvida, será que a Ucrânia vai estender ou não? Especialistas militares põem muitas dúvidas se a Ucrânia vai estender em território russo essa ação, porque isso aí sim implicava um grande problema ao nível de recursos humanos e militares russos e também de linhas de abastecimento para mais tarde. Portanto, é mais provável a manutenção. Deixa-me só mesmo para terminar dizer o seguinte. A Ucrânia, nos últimos dias, fez outra coisa notável, que foi, em território russo, usar drones, rockets drones, Paliantia, 100% fabrico e concessão ucraniana, em território russo, o que vai dentro daquilo que estavas a dizer. Ou seja, embora não seja suficiente, Zelensky continua a dizer que precisa de mais meios, sobretudo de longo alcance dos países ocidentais, a tendência será para cada vez mais ter também uma produção própria. Isso acaba por legitimar bastante mais, mesmo que os componentes sejam todos componentes importados, mas acaba por ser muito mais legítimo porque a construção é legítimo é. A questão, como sabes, é que a Ucrânia está e não nos podemos esquecer disso, não é pelo tempo passar que isso deve ser esquecido, numa estratégia de sobrevivência desde 24 de fevereiro de 2022. Esse caminho que está a fazer é notável, mas não nos podemos esquecer também que é do nosso interesse estratégico europeu e americano continuar a apoiar a Ucrânia e não é por se ter já feito isso durante 2 anos e meio... O que está a dizer é que não tem de ser de uma forma envergonhada. Tem que ser assumido porque isso e mais uma vez repito, porque não é demais repetir a frase, não é caridade à Ucrânia fazer isso, é defender os nossos interesses estratégicos e defender a arquitetura da segurança europeia. Germano, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom dia.